O Dragão quer sair do Z4 enquanto o Vasco quer manter a boa fase. São 3 vitórias seguidas. Quais as melhores oportunidades no mercado de apostas para esse jogo? Vamos dizer agora no Bets do Dia. Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bets do Dia, falando de Brasileirão Série A, o grande destaque do futebol no mundo durante esses próximos dias. E vamos analisar agora Atlético Goianiense e Vasco, né? O Vasco aí na expectativa do Felipe Coutinho aí estrear. Será que vai estrear? Será que vai ficar para o próximo jogo? Enfim, o jogo que a gente vai analisar agora, eu terei a ajuda dele, Matheus Montenegro. Fala, Matheus! Fala, Fábio! Fala, meus queridos! Vamos que vamos trazer um contexto do Dragão contra o Cruz Maltino. O Vascão tá embalado. Vamos ver como chegam as equipes para esse confronto, traremos estatísticas, números, informações, bateremos um maravilhoso papo para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Bom, Dragão e Gigante da Colina, lá no estádio Antônio Ascioli, né? O estádio, belo estádio, Bonito, né? Pequenininho bonito, ali, sim. Bonitinho lá do Estádio próprio, Atlético Goianiense, estádio próprio lá do Dragão. Jogo nesta quarta às 7 horas, dando continuidade à 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Casa Tivemos do jogos Dragão, né? no final. Boa série. Exatamente, ainda tem a Casa do Dragão. Vamos ver como chegam as equipes? Bom, o Atlético Goianiense está embalado, né? Está embalado Tá para a embalado. segunda divisão, né? Já pode embalar e enviar direto para a Série B, porque vários jogos sem vencer, 3 derrotas seguidas, vice-lanterna, só o Fluminense tem uma campanha pior. Inclusive foi a última vitória do Atlético Goianiense, né? Contra o Fluminense no Maracanã, venceu aquele jogo. É a diferença, né? Se não fosse isso, o Atlético seria o lanterna e não o tricolor carioca. Já o Vasco, 3 vitórias seguidas, hein? Acho que faz tempo que isso não acontece Faz muito em tempo. campeonatos brasileiros, né? Do lado do Atlético Goianiense, né? Quem tá acompanhando aí a série tá vendo que os Targaryen estão meio mal, né? Os Dragão tá derrubado. 3 derrotas seguidas, do lado do Vasco são 3 vitórias consecutivas, um momento completamente distinto. Inclusive, Fábio, torcedores do Vasco às vezes se incomodam porque a gente diz que a gente fala mal do Vasco. Não é que a gente fala mal, é que o Vasco realmente não passava muita confiança. Agora o né? Vasco, ninguém segura. Eu estou muito confiante para o Vasco nesse confronto, né? Favoritaço até. Favoritaço não, mas favorito. Eu diria, fora de casa, né? Vamos ter um pouquinho de receio, mas favorito para esse confronto. O Vasco vem se organizando, os bastidores estão muito bem, né? A chegada do Felipe Coutinho muito provavelmente não irá estrear nesse jogo, tá? Tá sendo cotado ali, já bidou, né? Mas, ao que tudo indica, ele vai estrear apenas contra casa, o Atlético Mineiro em casa no final de semana, né? Mas pode até ser que vá pro banco já, né? Em termos de gols, a gente até traz ali, o Vasco ele tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro, mas vamos relativizar um pouco, muito por causa daquele 6-1 que tomou do Flamengo, ainda teve 4-0 lá do Criciúma, então só ali foi 10 gols sofridos do Vasco em 2 jogos, né? Então tem uma defesa pior do que o Atlético Goianiense, mas assim, eu acho que para esse jogo realmente a gente tem que pesar o contexto recente, né? O momento atual das duas equipes, o Vasco vem de 3 vitórias consecutivas, vitórias que se impôs, ganhou do Corinthians em sua casa, diante de sua torcida, deu aquela empolgada Quebrou boa. o tabu, né? 20 Quebrou o anos. tabu aí de não sei quanto tempo, e o Atlético Goianiense vive, de fato, um momento muito ruim, né? É um time que vem passando por muita instabilidade nesse Campeonato Brasileiro, né? Chegou a esboçar uma reação, mas já caiu novamente, é o vice-lanterna, e jogo complicado pro Dragão aí, tá? Menos de um gol marcado por jogo, né? Uma média Baixa, baixíssima bem baixa. aí de gols do rubro-negro goiano. Vamos ver padrões das equipes, né? Vamos trazer mais estatísticas. O ambas marcam, bateu em 8 dos últimos 9 jogos do Atlético Goianiense, né? É porque o Atlético Goianiense normalmente faz um gol só, Faz, né? um gol geralmente por jogo. Fez gol contra o Palmeiras no Allianz Parque, né? Exatamente. Então, um time que faz gol geralmente sofre muitos gols, né? Isso que vem pesando aí nessa sequência do Atlético Goianiense. Já o Vasco marcou gol nos últimos 6 jogos, então o time Cruz Maltino aí, o ataque vem funcionando, pelo menos um golzinho sendo assinalado aí a cada partida. Já nos confrontos diretos, né, uma tendência de poucos gols aconteceu em 5 dos últimos 6 jogos entre as duas equipes, o que já dá pra dizer com esses números, Matheus. O Vasco vem numa sequência muito boa, né, velho? Não só de vitórias, vem aí deixando seus golzinhos. Jogos difíceis também, eu lembro a derrota para o Bahia, por exemplo, foi por 2-1, jogou muito bem, uma expulsão ali. Quem acabou ditando ali o ritmo do jogo e a vitória do Bahia, estava 1-1 naquele momento. Né, realmente eu vejo um favoritismo pro lado do Vasco. Gosto muito de gols aqui nesse confronto, né? Por mais que a gente trouxe aí o histórico recente, né, de embates diretos, confrontos diretos, eles tendem a menos de 2,5 gols, mas eu acredito que vai ser uma partida movimentada, uma partida de gols aqui nesse confronto. Tá? Vamos chamar o Momento Bet Nacional, vamos dar uma olhadinha nas odds pra gente ver o que é que a gente pode encontrar de valor para esse confronto. Bom, favoritismo do Atlético Goianiense, Dragão, né? Em casa, até surpreendente, tá? Eu acho surpreendente, tá? Eu já adianto aqui, certo? Eu gosto muito do dupla hipótese do Vasco. Pra tu não der só um pouquinho, que o chat tá ali tampando a odd, 1,65. Cara, Eu tá acho ótimo muito interessante, isso aí. velho.
Eu acho que o Vasco não vai perder esse jogo. Pode até ser que não ganhe, né? Como eu disse, eu até me corrigi, eu não acho que o Vasco é favoritaço, mas é favorito, velho, ao meu ver, para esse confronto. Eu acho que a disparidade das odds está muito grande. No mínimo era para estar bem nivelado. É porque o fator casa acaba pesando um pouco mais aqui a favor do Atlético Goianiense. Mas, sem dúvidas, vai ter muita torcida do Vasco também, né? Sim, em Goiânia sim. tem esse ponto. Então, assim, velho, eu tô achando essas odds muito discrepantes, tá? Gosto bastante aí desse empate o Vasco. Acho que o Vasco não Odds perde. discrepantes é oportunidade, né? pro Sim, é apostador. oportunidade. Então é sempre bom ficar de olho aí nessas odds um pouco desbalanceadas, né? Claro que o site usa estatística e tal, enfim, não é uma odd aleatória, Exato. mas a gente analisa o contexto, né? Tem muito essa questão, né? As odds, elas são muito baseadas em números, né? Em Sim, informações, estatísticas. E aí, quando você puxa um retrospecto completo do Vasco no Brasileirão, realmente ainda é algo negativo, Sim, né? Não sim. à toa o Vasco está na parte de baixo da tabela, tem a pior defesa do Brasileirão. Mas quando a gente, entendendo melhor o contexto atual, né? Por exemplo, a gente colocando aqui em questão o clima que vive hoje o elenco do Vasco, né? É um clima muito bom, uma relação muito boa com a torcida. 3 vitórias consecutivas, fazia tempo, o torcedor do Vasco há muito tempo não estava tão feliz como está hoje. Chegada de um ídolo, teve a apresentação agora depois do jogo do Corinthians. Então, o ambiente no Vasco está muito interessante, está muito bom e eu acho que isso condiciona a gente enxergar algo positivo pro lado do Vasco da Gama, né? E tendo um empate o Vasco, ou seja, 2 dos 3 possíveis resultados pagando 1,65, velho, eu acho muito interessante. Pra mim isso aí cabe até como dica do tipster, tá? Boa, vamos pro mercado de gols, porque podemos ter outras boas oportunidades, né? A gente tem a nossa dica principal, mas outras coisas para você também ficar de olho. O mais de 2 Mais de gols, dois. 1,54, já não é tão atrativo, né? Porque pode ser um 2-0, 1-1, Isso, né? eu acho que é o famoso ainda, a gente estaria brigando um pouco pelo reembolso. Eu, por exemplo, prefiro o dupla chance do Vasco do Sim, que sim. esse mais de 2 gols. Mas a gente pode dar uma olhadinha no ambas marcam, né? A gente observou que é um retrospecto que acontece com frequência. Aí, ó, 1,85, uma odd interessante também. Tem acontecido muito em jogos do Atlético Goianiense, né? O Vasco, por mais que ele venha nessa evolução, ainda é uma defesa que não passa tanta confiança assim, mas em contrapartida tem um atacante muito tem um ataque muito bom, principalmente por causa do Verratti ali, né? Que se não for o artilheiro do Brasileirão, posso até estar enganado, tá ali no top, né? Então, assim, acredito muito, acho até mais fácil o gol do Vasco, assim, eu garantiria mais do que o gol do Atlético. Eu gosto de ser ambas marcam também, tá? Boa. Difícil até Vamos decidir. ver quanto é o gol do Vasco? Porque pode estar com a ódio já inicialmente É porque como o atrativo, Vasco né? está sendo tratado como o azarão como do jogo, azarão, né? talvez 1,44. 1,44. No momento Eu não, esperaria mas pro ao vivo. vai no ao vivo, se o Vasco não fizer um gol muito cedo ali, ele já vai estar acima de 1,5. Sim, sim. Então já é uma outra oportunidade interessante para esse jogo. Cara, a gente, inclusive, né, eu até mencionei isso, normalmente a gente traz até esse ponto de que, caramba, é difícil confiar no Vasco. Nesse jogo, pra mim é difícil confiar no Atlético A Goianiense, gente não estava velho. confiando e o Vasco indo bem, a gente está confiando Exato. agora. Caramba, é um time decepção. que vem de... Tipo assim, o que é que eu tô fazendo, eu tô trazendo isso aqui à tona porque eu estou aqui no dilema de o que é melhor, o dupla hipótese do Vasco ou ambas marcam. A grande questão no ambas marcam a gente tem que confiar no Atlético Goianiense, time que não vem passando essa confiança toda, vem de 3 derrotas seguidas, 5 jogos sem vencer, né? Então no ambas marcam a gente tá confiando que o Atlético vai deixar o seu gol. Eu fico com esse pezinho atrás, velho. Eu ainda prefiro... E no outro teria que confiar, a gente só perderia numa vitória do Atlético. Uma vitória do Atlético Goianiense, coisa que eu acho que não vai improvável, acontecer. né? Coisa que eu acho que não vai acontecer. Né? O grande diferencial que o Atlético poderia ter para esse jogo realmente é o fator casa, coisa que eu acho que nem vai fazer tanta diferença assim, porque não tenho dúvidas de que o setor visitante Porque o lá, Vasco também tem um retrospecto ruim fora de casa. né? não é um bom visitante, né, velho? Mas assim, vem crescendo, velho. Mas eu acho que não perde, assim. A tendência para mim seria um empate, meu palpite é que seria 1-1, meio que nessa pegada. Mas se fosse para cravar uma vitória, eu cravaria até mais a favor do Vasco que do Atlético Goianiense, sendo muito sincero, velho. Muito bem. Então vamos aproveitar e repassar a dica do Tipster e fique de olho para Dragão e Cruz Maltino pela Série A. A nossa dica do Tipster para o duelo entre Atlético Goianiense e Vasco é o dupla hipótese a favor do Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma cotação 1,65 pré-jogo que eu considero muito interessante. O Vasco é um time que vive um momento muito bom, o ambiente está maravilhoso, a relação com sua torcida é muito bom. Então a aura lá em São Januário está muito bem e acredito que mesmo atuando fora de casa, o Vasco não sairá derrotado desse confronto. Lembrando que o dupla hipótese a gente tem também um empate à nossa disposição para que seja green, né? A gente só vai perder dinheiro se o Atlético Goianiense ganhar o jogo, coisa que eu não acredito que vai acontecer. Pode até eventualmente pintar uma estreia de Felipe Coutinho aí também pro lado do Vasco da Gama, né? Em termos de ao vivo, uma expectativa para o tempo real, o nosso fique de olho, a gente traz aqui o gol do Vasco, mais de 0,5 gols do Cruz Maltino. Pré-jogo é uma odd baixa, 1,44, então a gente não recomenda pegar pré-jogo, mas o jogo iniciando ali por volta dos 15, 20 minutos, se o Vasco não fizer um gol muito cedo, né, você pode buscar essa alternativa aí, ela é muito interessante também, porque eu acredito muito em um golzinho do Vasco, mais especificamente um golzinho do Verratti para esse confronto. E você, qual a sua dica para esse confronto? Comenta aqui embaixo se você concorda com a gente ou se você tem uma expectativa melhor para essa partida. Muito bem, então análise finalizada
aí de Atlético Goianiense e Vasco pela Série A e fica de olho, tá? Porque a gente analisou outros jogos aí desta quarta-feira da Série A do Campeonato Brasileiro. Jogos da quinta também vamos analisar grande parte deles, então não quer perder nada? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, curte, compartilha, dá essa moral pra gente e também entra lá em tvbet.com porque tem mais conteúdos voltado exclusivamente para você, apostador. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio! Valeu, galera, tamo junto! Tamo junto!